Nunca Jesus irá nos perdoar. Olha que forte isso. Nunca Jesus irá nos perdoar. Sabe por quê? Porque perdão é coisa nossa. O perdão ele só vem porque eu me magoei, tá certo? Se eu não me magoou, eu não devo me perdoar. E Jesus nunca se magoa conosco. Nunca se entristece por isso. Sabe por quê? Porque Jesus nos ama. Quem ama, simplesmente ama e compreende. Ele não julga, não se revolta com a nossa atitude, não se indigna. Ele simplesmente me ama e compreende as minhas falhas, os meus erros. Porque eu sou uma criança, nós somos uma criança universal. Vamos falar sobre o nosso projeto reencarnatório. Por que nós, a humanidade, está passando por esse momento tão difícil? Então, cada um de nós temos, de alguma forma, algum tipo de transtorno, algum tipo de preocupação, algum tipo de problema, seja psicológico, emocional, espiritual, físico, né? E familiar. Todos nós sabemos, se não lembramos, mas está no nosso inconsciente, todos nós sabemos que nós passamos décadas, às vezes séculos, hoje, milênios, alguns espíritos estão encarnando, são espíritos babilônios, onde passaram milênios na espiritualidade, se negando a reencarnar. Porque a reencarnação para nós hoje é uma delícia, né? Quem quer desencarnar aqui hoje? Ninguém quer, né? Por mais é aquela velha história, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Fala assim, tá ruim, reclama, você quer desencarnar? Não, pelo amor de Deus, né? Tá ruim, mas tá bom. E da mesma forma, quando estamos na espiritualidade, de uma forma ou de outra, nós não queremos reencarnar. Aqueles que têm consciência da necessidade da reencarnação, que até buscam a reencarnação, eles pedem dentro. Você já deve ter visto um filme, ou até mesmo um livro, Nosso Lar, onde eles falam dos ministérios do nosso lar, né? Entendeu? E nesse processo, eles buscam a reencarnação. Por incrível que pareça, nós que estamos aqui na Terra, nós imploramos para reencarnar. Nós não pedimos, nós imploramos. Aqueles que têm consciência. Porque tem a reencarnação na qual nós pedimos para reencarnar, e tem a compulsória. A compulsória é aquela que você foge, mas um dia te pegam e você reencarna forçado. Porque todos os espíritos que estão na psicosfera terrena terão a oportunidade de se melhorar. Vocês já ouviram falar que nós estamos passando por um período de transição? A gente fala assim que a Terra está passando por um projeto de sair de provas e expiações para um projeto de reencarnação, a famosa transição planetária. Só que não é uma realidade. A transição não é planetária. A transição é individual, intransferível. O universo está nos dando mais uma oportunidade para nós escolhermos qual mundo nós iremos habitar. Se nós continuaremos habitando a Terra, seguindo os padrões evolutivos, ao desencarnarmos aqui, eu tenho certeza que o mais velho aqui para desencarnar vai estar com 120 anos, né? Vocês que vai desencarnarem, não forem para o mundo espiritual, a Terra estará evoluindo, porque as pessoas estão evoluindo. Hoje, praticamente mais de 250 mil espíritos de
de um grau mais elevado estão reencarnando, já reencarnaram na realidade. E segundo o próprio Divaldo Franco, ele nos diz que até 2025, 2030, nessa fase, 1 milhão de espíritos esclarecidos estarão no planeta. Para que isso? Para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Nós temos visto aí as crianças, a gente quando fala aqui 250 mil nessa faixa, né, um pouco mais, um pouco menos, estão reencarnados, a gente pode perceber nas crianças de hoje em dia. Não é verdade? Criança de 2 anos de idade, 3 anos de idade, tocando, né, violino, tocando piano, até fazendo algumas declarações na internet. A gente fala assim, meu Deus, como é que pode uma criança de 4 anos falar sobre isso? Uma linguagem fácil, né? Na nossa época, na época de vocês não, mas na minha época, o que acontece? A criança mal ficava em pé. Eu sou da época, eu vou me entregar aqui, eu sou da época do chiqueirinho, né? O chiqueirinho. E daquele negócio que punha na barriga para a criança não balançar, não lembro agora como é que era. Eu quando nasci todo enrolado, ficando no pescoço, então, aquelas preocupações. Hoje a criança nasce e vai escalando o corpo da mãe. Nós vimos aí também recentemente um médico com uma criança que acabou de sair do útero em pé, pulando assim. Porque a humanidade está evoluindo individualmente. E esses espíritos, quando chegam, já chegam preparados, inclusive organicamente. Uma coisa que a gente não percebe é que não é só o fato do cérebro, do conhecimento, da intelectualidade que está sendo evoluído. O nosso corpo físico também está modificando para poder receber esses espíritos, muitas vezes de outros planetas, de Andrômeda, Halcyon, tantos outros planetas. Então, para que esses espíritos mais evoluídos possam encarnar, é necessário que o corpo também esteja preparado para esses espíritos. Por isso que vocês estão vendo crianças aí, às vezes de 6, 7 meses, não tem nenhum ano, já está andando. Porque o organismo está se modificando. Existe uma mutação, uma metamorfose. E não tem mais volta, gente. Não tem mais volta. A gente querendo ou não querendo, nós cumpriremos a nossa tarefa. E vocês sabem qual é a nossa tarefa verdadeira? A nossa tarefa não é apenas fazer caridade, não é apenas ajudar as pessoas. A nossa grande tarefa, que é individual e intransferível, é nos tornarmos pessoas melhores. Melhores primeiro para nós. Primeiro para nós. E consequentemente, eu sendo uma pessoa melhor, eu vou refletir isso no universo à nossa volta. E quem é o primeiro universo, ou micro-universo? É a nossa família, não é verdade? Primeira sou eu. Jesus já nos falou, nos livros vocês vão relembrar. Jesus nos deu uma máxima que a gente está tentando de alguma forma seguir essa máxima de Jesus, já que ele é o nosso modelo e guia. Ele nos falou, ama a Deus sobre todas as coisas, evidente, porque o que ele quis dizer? Ele não quis dizer que nós temos que adorar, idolatrar um ser poderoso que a gente traz das nossas reminiscências religiosas, um ser velhinho, de barco forte, né? Sentado no trono e dividindo você para cá, você para lá, você sim, você não. Essa é a nossa mentalidade. Quando ele fala em Deus, ele fala em cada partícula atímica do universo. Porque já não ouvimos falar que Deus está em todo lugar. Deus está nas plantas, nos animais, nos peixes, nos oceanos, né? No universo, nos planetas, nos vermes, né? Nas bactérias. Tudo compõe Deus. Até mesmo os criminosos, até mesmo os imorais, os pedófilos. Deus está presente
mas não está aprovando o que ele está fazendo. Assim com os nossos filhos, né? Que muitas vezes nós educamos para ser correto, não cometer erros, e eles muitas vezes se perdem no caminho de uma sociedade insalubre. Mas eles não deixam de ser nossos filhos, não é verdade? Podemos até, às vezes, alguns pais revoltados, porque não são aquilo que eles querem que nós sejamos, dizem, ele não é mais meu filho, você não é mais meu filho, ou minha filha. Porém, nós sabemos que não tem como romper esse laço. Não tem como. E eu não estou falando só de consanguinidade, não. Eu estou falando do laço espiritual, familiar. Nós somos uma grande família espiritual. Não necessariamente eu preciso ser consanguínea. Só o fato de estarmos juntos tem um porquê. Tem um porquê de eu estar aqui hoje. Tem um porquê de cada um de vocês estarem aqui hoje. Tem um porquê de cada trabalhador que se dedica nesta casa. Tem um porquê desta casa. Tudo tem um porquê. Nada é o acaso não existe. Um acaso não existe. Nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas. Por isso que é dito que nenhuma folha cai de uma árvore sem que não tenha a permissão de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que Deus é soberano? Tem que fazer o que ele quer? Se não é punido? Não. Ele quer dizer que essa folha, para que ela possa cair, tem todo um processo magnético, universal, onde nós chamamos de Deus, que é essa energia poderosa, que constrói, restaura, cura todos os dias. Todos os dias, essa força poderosa cria planetas, galáxias. Todos os dias, essa força poderosa extermina, destrói sóis, criando nova vida, porque cada vez que um planeta, o Sol, se pulveriza, aquelas partículas vão ser nova vida, depois de milhares de anos. Isso nós temos que amar e respeitar no nosso dia a dia. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é assim? Ora, bolas, veja bem, olha só o que é dito. Não era isso que é dito? Amai ao teu semelhante como a ti mesmo. Olha só, amar o teu semelhante como a ti mesmo. Agora, vamos pensar. Se eu não me amar, se eu não me respeitar, se eu não me tolerar, como é que eu posso conhecer algo que eu preciso passar por? Muitas vezes a gente não aguenta nem a gente, né? A gente não consegue ficar sozinho, né? Nós buscamos o tempo todo. Quando nós estamos sozinhos, não sei se vocês já sentiram isso, que quando eu estou sozinho, fica faltando algo, eu fico incomodado, não, eu tenho que procurar alguém, eu tenho que sair, eu tenho que andar. Hoje está acontecendo esse transtorno, está acontecendo conosco, que é o transtorno de ansiedade. Nós não conseguimos nos tolerar, nós não conseguimos nos amar, nós não conseguimos nos respeitar. Porém, nós exigimos respeito do outro. Eu quero que me respeite, mas eu não me respeito. E eu não me dou respeito ao ponto de permitir que o outro possa, de alguma maneira, modificar minha vida. Eu não me respeito ao ponto de fazer com que o outro me convença que sem ele eu não sou ninguém. Sem ele eu não sou ninguém. Quando eu falo ele, é ele, a mulher e o homem. Porque se ele sair da minha vida acabou. E muitas vezes nós acabamos com a nossa vida terrena porque acreditamos que sem o outro eu não posso viver. Então eu saio da vida, comprometendo o meu projeto reencarnatório. E nós passamos na espiritualidade, como eu falei, nos preparando para reencarnar. Passamos décadas, centenas, séculos,
implorando, pedindo, correndo, buscando um papai, uma mamãe que me aceite para que eu possa reencarnar. Eu busco aqui, busco ali, eu não sei o que você quer ser. Não quero, não vou ter filho. E você? Um desdobramento, né? Eu busco uma afinidade, porque eu tenho afinidade com alguém dentro da família, ou sanguíneo, ou até parentes, ou amigos que são afins. E a gente busca essa maternidade, essa paternidade. E ela é difícil de ser aceita. Nós sabemos hoje, principalmente nos dias de hoje, onde as jovens não querem ter filhos. Não é verdade? Não querem. Não, eu primeiro tenho que terminar o meu compromisso com o meu trabalho. E o tempo vai passando. E nós hoje estamos assim, nesse processo. Então, na espiritualidade, eu imploro. Um dia eu consigo convencer o papai e mamãe. Alegria, felicidade, êxtase. Eu não me contenho de tanta alegria, consegui, finalmente. Vou poder voltar e arrancar do meu peito esse remorso que eu tenho. Porque na reencarnação passada, eu fiz coisas que não deveria ter feito. E não fiz coisas que eu deveria ter feito. E agora eu quero uma oportunidade de mostrar para vocês, mostrar para mim, principalmente para mim, que eu mudei. Que eu não sou mais aquela pessoa orgulhosa, vaidosa, rancorosa, intolerante. Eu mudei. Todo esse tempo que eu passei na espiritualidade, aprendendo, sendo orientado, eu percebi que eu estava errado. E eu mudei. Papai e mamãe nos dão essa oportunidade. E eu me preparo. E é chegada a hora da reencarnação. Um medo, um pavor me assola. Loucura isso, né? Medo de reencarnar. Como é que eu posso aqui reencarnar? Não posso entender de alguém ter medo de reencarnar. Eu não quero desencarnar. A mesma coisa eles pensam. Ou melhor, nós pensamos quando estamos no mundo espiritual. Como é que você pode ter medo de sair desta vida dolorida, onde você reclama o tempo todo, com esse corpo cansado, infernizado, psicologicamente perturbado? Eles não entendem isso. Os amigos espirituais, os familiares, nos acolhem nesse momento, com o maior carinho, com o maior amor. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então a gente encarna. Só que tem um detalhe, que é, então nesse momento, quando eu vou reencarnar, estou feliz e com medo, aparece um pânico, medo. E se eu falhar de novo? Já pensou? E se eu falhar? Aí começa, né, aquele medo que nós temos, aquela paura. Não, mas não importa, eu vou tentar, eu não vou falhar, eu falo para mim mesmo. Porque essa promessa não é para Deus, não é para Jesus, não é para as forças que regem o universo. Essa promessa é para mim, porque essa dor que eu tenho que arrancar essa daga que me fere o coração e meus sentimentos. E aí eu falo, não vou falhar. Só que os nossos amigos espirituais que nunca nos abandonam, as nossas decisões são nossas. O livre-arbítrio, ele jamais interfere, ele jamais modifica. Esse é o livre-arbítrio. É o que Jesus fez com a mulher adúltera, né? Quando ele magneticamente evita que ela seja apedrejada. Mas ao mesmo tempo, no final, após ela ser salva, o que ele fala para ela? Eu te salvei, não vou te julgar. Eu não vou te julgar, porque eu respeito as suas decisões. Porém, vá que não peques mais. Ou seja, eu não vou avalizar suas atitudes, não. É o que Jesus faz conosco. Ele jamais interfere em nossas vidas e permite que a gente cometa os nossos erros sem qualquer julgamento ou punição do jeito.
É uma ideia errada achar que Jesus nos pune, que Deus nos pune. Eu escuto muito isso, Deus vai nos punir, vai nos castigar. Isso não existe. Isso não existe. Jamais Deus nos pune. O que acontece é que todos nós sabemos dentro da doutrina que existe a colheita. O plantio é a vontade, você planta o que você quiser, mas a colheita é inevitável. Não adianta plantar limão e querer colher morango, esquece. Mas no meio do caminho, lá no finalzinho, quando a árvore está grande, eu decidi colher morango, tá? Não dá, não tem como. É o que nos acontece. Então, nesse processo reencarnatório, quando eu reencarno a espiritualidade na nossa mente, eu falo, lembre-se que você não lembrará de nada. Haverá o véu do esquecimento, porque nós vamos falar as provas. E o que é prova? A gente lembra dos colégios? Hoje em dia não é mais assim. Mas lembra o colégio como é que era? Prova. Só lápis, borracha, caneta. Nem maquininha popular tinha. Guarda todo o material. Quem lembrar, lembrou. Quem não lembrar, estudar, estudou. Não esquece. E a mesma coisa, não tem falha, eu não lembro. Mas uma coisa, nós temos que ter consciência, gente. Nós escolhemos aonde estamos. Nós escolhemos passar pelo que estamos passando. Nós pedimos todos esses obstáculos que estão à nossa frente. Nós pedimos. E o que é pior disso tudo, nós pedimos obstáculos para poder transpor e mostrar que nós mudamos. Vamos viver no meio de pessoas orgulhosas, vaidosas, rancorosas, invejosas, porque eu disse para mim mesmo que eu não serei assim. Então eu vou confrontá-lo, não fisicamente, não verbalmente, não moralmente, não ofendendo. Eu vou confrontá-lo, mostrando para aquela pessoa que o que ela está fazendo é errado. E como é que se faz isso? Não fazendo, não concordando, não aceitando alguém que tenta me corromper. Não aceitar. Mas pô, se eu aceitar, vai ficar legal, hein? Se eu aceitar, vou me dar bem se eu aceitar. Só que aí eu estou comprometendo o projeto reencarnatório. E lá na frente, toda e qualquer atitude degenerativa, não para o outro, para mim, mas o outro foi prejudicado, eu não. Não, eu fui prejudicado. O outro foi consequência. Porque aquilo que eu fiz vai comprometer meu projeto reencarnatório. Automaticamente, essa encarnação, não vou dizer que está fracassada, mas está comprometida. Está comprometida. E quando eu desencarnar, que eu perceber aquilo que eu fiz e prometi que não faria, prometi para mim que eu não faria, automaticamente essa mesma adaga que me fez passar décadas, séculos, com a dor do remorso, vai voltar. E agora mais forte, porque é uma reincidência. É isso que está acontecendo com a nossa humanidade. É isso que nós estamos vendo, porque nós estamos vendo tanta imoralidade, tanta criminalidade, de uma forma irracional. Me perguntaram certa vez, no seminário, onde está Deus? Isso tudo. E se Jesus é o nosso governador planetário? Porque eu falei nesse seminário que a Terra está caminhando, a humanidade está caminhando da forma que tem que caminhar. Que a humanidade nunca esteve tão evoluída. Que a humanidade nunca esteve tão melhor. Algumas pessoas se indignaram com isso. Como você fala uma coisa dessa? Pedofilia, pai abusando de filho, filha matando pai, os governos
das nações, pessoas poderosas, matando crianças, exterminando judeus, né? Guerras em todo o mundo. Como é que você fala uma coisa dessa? Dizendo que sempre foi assim. Se você pegar a história da Terra ou da humanidade, desde que a humanidade é a humanidade, e fizer uma reflexão, vocês vão ver que nós estamos melhores hoje. Bate num cachorro para você, pessoal. O que acontece? É inafiançável. Antigamente, eu sei que ainda até existem, mas pessoas simplesmente envenenavam o cachorro porque eles latiam à noite. Envenenavam gatos. Hoje, nós não podemos fazer isso. Até podemos, né? Mas não devemos, porque a poluição é muito grande. Então nós melhoramos, sim. E essa nave chamada Terra não está de forma alguma fora do controle de Jesus. Jesus está acompanhando tudo isso. E não está chorando, não, como algumas pessoas dizem pela internet. Jesus está chorando porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Jesus vai me castigar. Não, Jesus não chora por nada e muito menos castiga. Ele não chora porque ele está feliz pela nossa evolução. Hoje nós somos melhores, muito melhores que ontem. Muito melhores. Mas até os criminosos, até os ladrões, faziam coisas piores, hoje fazem as mesmas coisas. Nós também melhoramos. Então ele está feliz por isso, porque nós melhoramos. E castigar a nós, nunca Jesus irá nos castigar. Nunca Jesus irá nos perdoar. Olha que forte isso. Nunca Jesus irá nos perdoar. Sabe por quê? Porque perdão é coisa nossa. O perdão ele só vem porque eu me magoei, tá certo? Se eu não me magoou, eu não devo me perdoar. E Jesus nunca se magoa conosco. Nunca se entristece por isso. Sabe por quê? Porque Jesus nos ama. Quem ama, simplesmente ama e compreende. Ele não julga, não se revolta com a nossa atitude, não se indigna. Ele simplesmente me ama e compreende as minhas falhas, os meus erros. Porque eu sou uma criança, nós somos uma criança universal. Somos espíritos ainda em berçário, embrionário, numa consciência existencial. Na consciência da essência que somos. Nós não temos ideia o poder que temos. Nós não temos ideia o quão maravilhoso nós somos. Nós não temos ideia o quanto amorosos nós somos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não lembraram disso? Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou maravilhoso, solidário, fraterno, justo e bom. Eu sou. Mas não estou. Que como criança que sou, né? Sou birrento, encrenqueiro, fofoqueiro. Apesar que as crianças não são assim, a gente não é, a gente fica, né? Depois que a sociedade nos coloca. Então, nesse momento, nós estamos aí com escombros emocionais, psicológicos, escombros provocados pelo nosso orgulho, nossa vaidade. E esses escombros fazem com que a luz interior do que somos seja ofuscada. Então é nesse processo que nós temos que conscientizar. E essa consciência vem através destas casas, desses templos, aonde aqui está Jesus. Porque ele nos disse, aonde houver duas, eu dou uma retificada, uma. Onde houver uma ou mais pessoas das suas ovelhas, ele estará presente.
E Ele está conosco, aguardando o nosso momento. Ele nos respeita que aguarda o nosso momento. Então, nesse processo de regeneração que nós estamos vivendo hoje, nós temos que observar o seguinte: o nosso problema pessoal, emocional, psicológico, as nossas frustrações, os nossos fracassos, as nossas vitórias, não dependem do outro. E se eu caio, não foi o outro que me derrubou. Mas espera aí, como assim? Eu tenho uma família horrível, tenho uma família que não me apoia, ao muito pelo contrário, estão sempre me derrubando, sempre me prejudicando, sempre. Aí está. As vitórias, as derrotas, não têm a responsabilidade dos pais. Os nossos pais são exemplo, sim. São exemplo, sim, do que devemos fazer quando nós percebemos a nossa essência, a nossa razão, a nossa percepção percebe que esse é o caminho certo a seguir. Então eu vou te seguir, meu pai, das suas atitudes na fidelidade emocional. Agora, quando meu pai é aquela pessoa aonde as suas atitudes são insalubres, que trazem para casa a dor e sofrimento, ele me é exemplo sim do que não fazer. É muito cômodo hoje na terapia, psicologia, é muito cômodo transferir a responsabilidade dos meus erros para os meus pais. É muito cômodo. Opa, então meu pai fazia isso, eu estou fazendo igual nessa fidelidade emocional, eu não tenho culpa, eu só sei espelho do meu pai, então estou tranquilo, eu relaxo. Ou seja, eu não vou trabalhar o meu erro, eu vou transferir esse problema para o meu pai, e continua errando. Só que quando eu desencarno sozinho, porque quando eu desencarno, é evidente que as nossas famílias espirituais estão nos aguardando ansiosas para nos acolher. Mas o processo de desencarne é individual e sozinho. Quem não viu o livro, ou melhor, o filme Nosso Lar? Quando André Luiz desencarna, quem estava com ele? No umbral dele, não é? Aquele umbral é de André Luiz, não é o meu não, tá? Não é nem de vocês aqui não. Porque o umbral é passagem, cada um vai passar do seu jeito, né? Quem é que estava lá? Ele conhecia aquelas pessoas que estavam lá, xingando ele, brigando, dizendo que ele era suicídio? Ele conhecia? Não, não conhecia ninguém. As pessoas tinham uma afinidade magnética, né? Estavam ali devido ao magnetismo, mas não conhecia. Ele estava sozinho? O que vocês acham? Ele estava sozinho ali? Ele estava na consciência sozinho, mas sua mãe o visitava todos os dias. E ele via a mãe? Porque ele estava sozinho em sua idioplastia, fechado em sua mente, nas suas ideias. E aí ele ficou sozinho. E nesse processo de ele ficar sozinho, ele passou durante 8 anos. Uns dizem que é 8, que é 9, que é 7, não importa. Passou aquele tempo dele, até ele despertar para a consciência de que ele tinha que mudar. E aí sim ele conseguiu enxergar a mãe e ser ajudado por Clarence e Lisina, né? Pelo enfermeiro. Então nós temos que entender que é isso que acontece conosco. Nós somos seres gregários, vivemos em sociedade e precisamos disso, porque nós somos seres gregários. Precisamos da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos amigos, nossos colegas e companheiros. Precisamos para quê? Precisamos dele como ferramentas, personal training, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Como é que se forma um atleta, meus? Como é que você forma um atleta de ponta? Você pode ter o melhor treinador do mundo, se eu não me dedicar, eu não consigo
chegar aonde eu quero chegar. E a mesma coisa cada um de nós. Não são as pessoas à nossa volta que nos prejudicam, destroem os nossos sonhos. Também não são elas que nos levantam, são elas que nos ajudam, nos apoiam, nos orientam. Mas se eu não quiser, eu posso ter hoje em dia está na moda, né? Aqueles que estão na internet, as pessoas chamam de facilitadores. Pode ser o melhor facilitador do mundo. Eu posso fazer um curso com ele, pagar 50 mil reais por de alguns cursos. Mas daquele povo, 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas, você conta nos dedos de uma mão só que vão aproveitar esse curso. O resto é tudo propaganda. Porque depende da pessoa. A linguagem é a mesma, o ensinamento é mesmo. Mas existem duas situações nossas. Uma chama-se ouvir e escutar. Ouvir é cachorro latindo no porta, batendo no carro, buzinando. Eu falando. Escutar é introspectar a informação e começar a fazer a máquina funcionar, refletindo. Então eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos retornar para a nossa essência, retornar para o nosso compromisso conosco, relembrar a minha necessidade de trabalhar o meu projeto reencarnatório. Mas eu não faço isso. Eu me preocupo com as pessoas à minha volta e me abandono. Eu me abandono para viver a vida do outro, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, da vizinha, do vizinho, controlando a pessoa, indignado com as atitudes, e eu me abandono. Aí sabe o que acontece, gente? Chega um momento da vida da gente que a minha consciência, a minha essência, que é o espírito que se debruça no trapézio da mente, ele sabe, ele sente que está perdendo tempo, que o tempo está encurtando. Eu devia ter começado com 15, 17, 18, 20 anos, que eu prometi para mim, eu não comecei. E hoje, com 30 anos de idade, 40 anos de idade, eu acho que não vai dar mais tempo de fazer o projeto de reencarnação. E aí nós deveríamos, nesse momento de consciência, fazer aquilo que o Chico nos falou. Eu não posso mudar o meu passado e retificar, mas eu posso mudar o meu presente e construir um novo futuro. É isso que ele falou. Mas aí nós ficamos com medo. E aí vem todos aqueles traumas, aqueles momentos de angústia, aquele sentimento de medo quando eu me preparava para a reencarnação, que eu falei, será que vai dar certo, será que vai dar certo? Vai dar certo. E aí nós criamos dentro de nós uma coisa chamada depressão, que é um sentimento de culpa. Eu me sinto culpado por ter falhado comigo mesmo. Eu quero, puxa vida, como é que eu faço? E agora? Não vai dar tempo. Aí eu crio uma coisa chamada transtorno de ansiedade, que é excesso de futuro. Ou estresse, que é querer fazer tudo hoje. Acumulei, né? Fui acumulando, e quero resolver tudo hoje. Aí vem o estresse. Isso é uma linguagem, é uma sopa de letrinha para explicar o inexplicável, porque cada um de nós tem um problema individual e intransferível. Tá bom, Júlio? Para encerrar, né? Tá bom, Júlio. Você falou tudo isso aí, como é que eu faço? Tá bom, e agora? Tá legal, você falou, eu concordo com você, eu quero mudar. O que eu faço? É tão simples, gente. É tão simples, que nos passa desapercebido. É só começar.
É só começar. Esquecer do passado, não. Mas simplesmente ressignificar nosso passado. Só isso. Como aquela criança que se perdeu dos pais na praia e corre sem parar. Se ela está correndo, ela vai encontrar os pais? Não vai encontrar os pais. Só quando alguém a para, né, que para ela e faz ela perceber, calma, vamos encontrar seu pai. Calma. Aí ela respira. Como é seu nome? Onde é seu pai? Qual é o nome do seu pai? É sua mãe. E assim a gente começa a voltar à tona. E quem é esse salva-vidas? Essa pessoa que pode fazer isso conosco? Alguém arrisca? Eu mesmo. Só eu posso fazer. Muito bem. Muito bem. Você mesmo. Porque a criança que está correndo de forma desordenada sou eu. Eu, como adulto, hoje que sou, eu tenho que fazer com que essa criança pare de correr. Quem é essa criança? Sou eu mesmo, com medo, apavorada, com fobia. Se preocupando. Está na hora de parar essa criança. E qual o caminho dessa criança de volta? Como eu trago a minha criança interior de volta? Quem é meu guia? Quem é meu modelo? Quem é? Meu pai? Minha mãe? Meu tio? Os facilitadores da internet de Costa Campo? É Jesus. E Ele está conosco, mostrando para nós, o adulto, como fazer essa criança retornar ao seu lar interior.